Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Já aproveitando que estamos sobre os pés, quero vos convidar a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 13. Vamos ler do versículo 3 até o 8, esses 6 versículos. Já nesse momento eu quero agradecer a Deus e também comunicar com você que está aí na live, que está em diversos estados acompanhando o trabalho, o culto desta noite, como também aqui no Distrito Federal, os irmãos que estão aí distribuídos, não é, pelas cidades administrativas no Distrito Federal. Deus abençoe também por você estar escutando a palavra de Deus. Fico muito feliz de poder outra vez trazer a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo de número 13, versículo de 3 a 5, nós vamos trazer o tema desta noite: os 4 tipos de solos do coração humano. É o tema que nós pretendemos trazê-lo nos versículos que aqui encontramos. Vamos ler de forma alternada, para que você também participe da leitura. Versículo 3: E falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na todos. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um 100, outro a 60 e outro a 30. Louvado seja o Senhor. Pode tomar assento, adorando e glorificando o nome do Senhor. Nós estamos esta noite diante de uma palavra que vamos depreender da mesma, nesse papel do texto sagrado, o que Jesus comparou o coração do homem. Ele comparou a um campo ou terreno à beira do caminho, um terreno rochoso, um terreno cercado de espinhos, e a quarta comparação, um terreno fértil. Nós queremos falar sobre esses 4 tipos de solos do coração humano. São solos, são terras, e a Bíblia trabalha com o objetivo justamente de chegar até o coração do ser humano. Deus não está preocupado com a cor do seu cabelo, Deus não está preocupado com a sua altura, com a cor da sua pele, com o seu inglês ou português. Deus não está preocupado se você é rico ou se você é pobre, mas com o estado do seu coração. Porque todas as coisas que Deus trata na vida de todos nós, Ele trata dentro do coração. É por isso que esse texto de Mateus capítulo 13, versículo de 3 até o 8, fala de 4 tipos de solo do coração humano. E o primeiro solo que Jesus fala é o solo que estava à beira do caminho. O semeador saiu a semear, e a semente desta parábola é a palavra de Deus. O semeador saiu a distribuir a palavra de Deus. O semeador saiu a dispensar a palavra do Senhor. E parte desta semente caiu à beira do caminho. O terreno, então, era um terreno à beira do caminho. Um terreno que não estava dentro do caminho, mas que estava à beira. E o que nós podemos depreender deste à beira do caminho? Era um solo do coração dividido. Em parte estava no caminho e em parte estava fora do caminho. É aquilo que você encontra no meio da sociedade, que você encontra no meio das gentes, dos povos. Pessoas que estão divididas,
cocheando, como disse o profeta Elias, escrevendo aos reis, ele diz: por que cocheais em dois pensamentos? Cochear é manquejar, que o cochear é não ter firmeza, cochear é andar de forma insegura. Então o profeta Elias diz: por que cocheais, ou por que mancais, ou por que andais em dois pensamentos? Uma hora vocês pensam em servir a Deus, outra hora pensam em não servi-lo. O solo à beira do caminho retrata esta pessoa. A pessoa que ora quer Deus e ora quer o mundo, ora quer andar dentro da vontade de Deus e ora não quer andar dentro da vontade de Deus. Não é íntegro aquele solo. Então Jesus está falando a respeito de um solo à beira do caminho. Nós encontramos em João capítulo 14, versículo 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho. E quando Jesus diz que é o caminho, a terra que deve, louvado seja Deus, a pessoa seguir, a pessoa deixar Deus semear, a terra que Deus quer semear é aquela que está em Cristo Jesus, aquela que está no caminho chamado Cristo Jesus. Nós encontramos no texto de Lucas e Marcos que havia um homem chamado Bartimeu, que ele estava à beira do caminho, e quando Jesus passou e viu aquele homem à beira do caminho, era um cego, e ele se aproxima de Jesus, e Jesus faz com que a cegueira de Bartimeu vá embora. Qual era o problema de Bartimeu? Louvado seja Deus, é que ele estava à beira do caminho, ele estava à margem do caminho. Mas quando Jesus o cura da cegueira e salva Bartimeu, Bartimeu começou a seguir a Jesus, e agora dentro do caminho, começou a seguir a Jesus no caminho, começou a seguir a Jesus que é o caminho. Esse é o objetivo, o princípio daquilo que Jesus estava pregando. E diz: o semeador deixou a semente, jogou a semente, e parte dela caiu à beira do caminho. O segundo solo, na parábola do capítulo 13 de Mateus, é o solo rochoso. O semeador saiu a semear, e parte dessa semente caiu em meio a pedregais, caiu em meio a rocha, caiu em meio a pedras. E o texto nos diz, louvado seja Deus, que a semente não pôde aprofundar raízes, e veio o sol e matou aquela semente. Aquela semente não pôde prosperar, porque ela caiu em lugar duro, ela caiu em lugar seco, ela caiu em lugar superficial. Aqui retrata Jesus também outra questão na parábola que nós podemos depreender. Aquelas pessoas que querem servir a Deus, mas não são profundas ao servir a Deus, elas são superficiais. Essa semente, ela caiu sobre pedras e não podia aprofundar raízes, porque o solo era um solo superficial, era um solo pedregoso, era um solo com muitas rochas. Assim também existem pessoas que a palavra de Deus não consegue penetrar no coração. Ali prega o missionário, mas a palavra não desce. Ali prega, louvado seja Deus, o teólogo, mas a palavra não desce. Prega o pastor, mas a palavra não desce. Prega o irmão, prega aquele que cura, aquele que faz maravilha, que Deus usa pessoas para esse propósito, mas a palavra não desce. Às vezes é um coração rochoso, é um coração de dificuldade para que a palavra de Deus possa penetrar. E Jesus está falando nessa parábola a respeito deste tipo de solo, desse tipo de coração, e está dizendo, louvado seja o Senhor, que é um coração superficial, e que a palavra mesmo colocada ali, vindo o calor do sol, vindo as aflições da vida, fazem com que aquela semente murche a planta que ia crescer ali. Mas em Samuel nós encontramos também, no capítulo 25, um homem que tinha um coração pedregoso,
o nome dele era Nabal. Nabal, louvado seja Deus, que significa tolo. Ele foi um homem que teve a oportunidade de ser grato, não é? Ele teve a oportunidade de ser uma pessoa agradecida. E Davi fez para ele um cerco de proteção nos gados dele, nas ovelhas, e ficou trabalhando para Nabal praticamente de graça. E um dia ele pediu um favor para Nabal, e Nabal disse: quem és tu? Quem é o filho de Jessé, para que eu possa atendê-lo? E era o homem que montava guarda todos os dias para poder guardar as ovelhas e os patrimônios de Nabal. A Bíblia diz que Nabal, por causa da insensibilidade, por causa que tinha um coração superficial, veio sobre ele um grande medo, e o coração dele morreu, e ele morreu com um coração petrificado, um coração endurecido, um coração que ficou como coração de pedra. Por quê? Porque era uma pessoa insensível. Também a Bíblia continua e diz-nos a respeito em Ezequiel capítulo 11, versículo 19, que eu tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que amem e andem nos meus estatutos. Deus está interessado em trocar o coração de todas as pessoas. Pode ser um coração duro, pode ser um coração pedregoso, pode ser um coração de terra ruim, terra da beira do caminho, mas o interesse de Deus é criar um coração novo, criar um espírito novo, tirar o coração pervertido, o coração pecaminoso, o coração indiferente, o coração artificial, e colocar um coração bom, um coração vulnerável ao Espírito de Deus, vulnerável à palavra de Deus, vulnerável à ação de Deus dentro do coração de cada um daqueles que derem lugar. O terceiro tipo de solo era o solo da cerca, ou solo feito por espinhos. O solo que estava cercado por espinhos. Jesus, na parábola, ele fala deste tipo de solo, que o semeador jogou a semente e ela caiu entre os espinhos, e quando ela quis brotar, quando ela quis crescer, os espinhos vieram e sufocaram aquela semente, e ela não deu em nada, ela não pôde ir além, ela não pôde crescer, ela não pôde produzir. A Bíblia em Lucas vem e diz: olha, cuidai para que os cuidados desta vida não vos sufoquem, apartando-vos de Deus, afastando-vos do Senhor. É aquela situação que muitas vezes nós encontramos pessoas que recebem a palavra de Deus, mas ela cai em um coração que está cercado de espinhos. E o que é que os espinhos fazem no meio da roça? Os espinhos sufocam a planta, os espinhos sufocam a hortaliça, sufocam a roça, sufocam o milho para que ele não cresça. Os espinhos embarreiram, os espinhos atrapalham o crescimento, muitas das vezes, daquela planta. E nós notamos, louvado seja Deus, a Bíblia falando a respeito disto em 2 Timóteo 2 e versículo 4 diz: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Aquele que recebeu a palavra de Deus não pode deixar que os espinhos desta vida, não pode deixar que os abrolhos desta vida, não pode deixar que a sarça desta vida venha sufocar e atrapalhar a sua carreira, o seu crescimento, vindo em embaraçar que você produza 30, que você produza 60 ou que você produza 100, porque os espinhos, o objetivo deles é não deixar a planta boa vir a crescer. E nós precisamos cuidar, porque a Bíblia nos fala a respeito disto em Hebreus: portanto vós agora, louvado seja Deus, que estão caminhando com Cristo, deixai, louvado seja Deus, os embaraços e o pecado
pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós devemos nos livrar dos embaraços, nós devemos nos livrar daquilo que nos sufocam, nós devemos nos livrar daquilo que nos tiram da direção, nós devemos nos livrar daquilo que nos atrapalham crescer. Atrapalha você crescer no conhecimento da palavra, atrapalha você crescer no ministério que Deus tem na sua vida, atrapalha você crescer na chamada que Deus tem para com você, atrapalha você crescer dentro da casa de Deus, atrapalha você crescer no meio da sua família, atrapalha você crescer na sua faculdade, na sua escola, porque são os embaraços desta vida que impede que a pessoa venha a crescer e venha a ser aquilo que Deus está querendo que você seja. Por isso, o terceiro tipo de solo é o solo cheio de espinhos, solo cheio de abrolhos, solo que embaraçam. E a Bíblia diz que ninguém que milita a boa milícia se embaraça com os negócios desta vida. Jesus continua no capítulo 13, do versículo 3 em diante, ele diz: e o quarto solo é o solo fértil. A Bíblia está falando que o semeador jogou a semente no solo fértil. E o que representa este solo? Esse solo representa o coração preparado, sensível à palavra de Deus, coração frutífero, coração abundante. É aquele coração, irmãos, que a Bíblia tem acesso direto, que Deus não precisa escolher lado, que Deus não precisa escolher forma, que Deus não precisa escolher maneira para poder falar. Você já viu aquele tipo de crente que você tem que preparar a palavra, a forma, o meio, e às vezes até a pessoa diz: para chegar em fulano tem que escolher o lado para poder chegar, ou você tem que saber como fala com Beltrano. Sabe por quê? Porque ainda não é um coração fértil, porque esta terra fértil aqui é uma terra que Deus pode jogar a semente do jeito que quiser, pode trabalhar do jeito que quiser, pode plantar nela o que quiser, porque é terra boa, é terra frutífera, é terra abundante. E quantos são terra fértil? Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Quantos são solo preparado para receber profundamente a palavra de Deus, palavra que penetra no coração, que penetra na alma, que penetra até a divisão das medulas e das juntas. Quantos estão preparados para receber esta palavra? A Bíblia nos fala que esse tipo de coração é um coração guardado, é um coração protegido. Davi disse: olha, eu peguei a palavra de Deus e escondi dentro do meu coração, para que eu não viesse pecar contra Deus. Ele escondeu a palavra justamente no lugar aonde o pecado procura plantar o espinho, aonde o pecado procura plantar a erva daninha, aonde o pecado procura plantar todo o malefício. Davi chegou e escondeu no seu coração a palavra do Senhor. Ele disse: eu vou guardar a palavra de Deus dentro do meu coração, para que eu não venha pecar contra Deus. E toda vez que o pecado chegava a Davi, a palavra de Deus já estava lá dentro do coração, como escudo e como broquel para impedir a ação. Ele diz: eu escondi a palavra. Nós encontramos em Lucas 6,45 dizendo: o homem bom do seu bom tesouro do coração tira as coisas boas. O homem bom, que é terra boa, que é terra fértil, do bom tesouro do coração, ele tira o bem, ele tira o que é bom. E é isso que Deus está procurando na sua vida. Deus está procurando homens bons, mulheres boas, que sirvam a Deus como espelho, que possa Deus dizer: olha, vistes o meu servo Jó, viste a minha serva Maria, viste o meu servo Carlos,
Carlos, o meu servo Pedro. Louvado seja Deus. É o que Deus está querendo dizer a respeito de nós. Homem bom, que do seu bom tesouro tira o que é bom. E a Bíblia está querendo que eu e que você sejamos terras boas, terra que Deus possa plantar, terra que Deus possa semear, terra que vai dar fruto, terra que vai prevalecer a semente. É isso que Deus está falando nessa noite. O quarto tipo de solo não é pedregoso. O quarto tipo de solo não é o solo da beira do caminho da indecisão. O quarto tipo de solo não é o solo cercado por espinhos sufocantes, não. O quarto tipo de solo é um solo aberto, é um solo que recebe o sol da justiça, é um solo que recebe a água que lava, é um solo que recebe o adubo da graça de Deus, e ele é um solo que produz, louvado seja Deus. E Jesus disse que esse solo produzia 30, produzia 60 e produzia 100. Aí você me pergunta, pastor, mas um crente que só produz 30%, não está produzindo pouco? O que tem na sua característica a condição de produzir 30% e produz 30%, e o que tem da sua característica condição de produzir 100% e produz 100%, para Deus empataram em porcentagem. Porque se você é um solo que só produz 30, mas você dá os 30 que Deus viu em você, você deu 100% para Deus. Se você é um solo que só dá 60%, como diz a parábola, mas você não dá 59 nem 58, você dá aqueles 60, para Deus deu 100%. E se você é um solo que dá 100%, mas só deu 90%, para Deus você não atingiu mais do que quem atingiu 60, e não atingiu mais do que quem atingiu 30, porque Deus sabe a característica de cada um de nós. Deus sabe o que você é, e Ele quer plantar boa semente em você. Ele quer plantar semente que abunde, Ele quer plantar semente que frutifique, mas Ele sabe que tipo de solo é você e que sou eu. Por essa razão, Ele recompensa na proporção daquilo que nós fazemos para Deus. Ah, pastor, eu só sei cantar, por enquanto eu só canto. Então cante da melhor forma possível. Não embarace, não desafine. Ah, pastor, eu só sei tocar, por enquanto só sabe tocar. Então toque da melhor maneira possível. Ah, pastor, eu só sei operar o som, opere-o da melhor maneira possível. Ah, pastor, eu só sei evangelizar pessoalmente, faça a melhor evangelização pessoal possível. Ah, pastor, eu só sirvo para limpar a igreja, eu limpo a igreja, que a igreja fica bem limpa. Limpe e faça a melhor limpeza na igreja, mas dê o seu 100%, ainda que ele seja 30, ainda que ele seja 60, ainda que ele seja 100, mas dê o seu 100% a Deus. Faça o melhor para o Senhor, porque é o solo que Deus está procurando para semear a boa semente. Nós encontramos a palavra de Deus em Provérbios no capítulo 4, 23, dizendo: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. De tudo que você tiver que guardar, guarda o coração, porque Deus está batendo na porta do seu coração para usar você. É com você que Deus está nesta noite falando: filho meu, dá-me o teu coração. Filha minha, dá-me o teu coração, para que eu possa habitar e que eu possa fazer morada. Deus está querendo salvar você, prezado ouvinte, aonde você se encontre agora, ao alcance desta instrumentalidade de som. Aonde você esteja neste momento, Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer salvar você, Deus quer salvar a sua família. E para isto Ele está dizendo: dá-me o teu coração. Porque o coração, antes de estar na mão de Deus, é um coração de pedra. Antes de estar na mão de Deus, é um coração cheio de espinho, um coração cheio de confusão, de dúvida.
Mas você na mão de Deus é terra fértil. Você na mão de Deus é solo útil, solo agricultável, solo que Deus pode plantar quando quiser. Por essa razão, Deus está querendo o seu coração. E Ele está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração, para que Ele possa entrar na sua casa, para que Ele possa entrar na sua empresa, para que Ele possa entrar na sua família, para que Ele possa entrar nos seus projetos, nos seus sonhos. Deus está querendo o seu coração, para que Ele torne de terra ruim em terra fértil, de terra que só nasce espinho em terra que dá fruto, terra que abunde, terra que a glória dele possa aparecer. Por essa razão, escutando você a palavra de Deus, leve essa palavra para o seu coração. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que estão à distância, aí no Rio Grande do Norte, que estão aí na Paraíba, que estão aqui no Goiás, Deus possa deixar esta semente, porque hoje o semeador saiu a semear, e o Deus e o Espírito Santo, louvado seja Deus que está aqui, está semeando esta palavra no seu coração. Louvado seja Deus, e que ela frutifique a 30, a 60 e a 100. Deus abençoe.